Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Eu sou o professor Jones e na aula de hoje nós vamos falar sobre potenciação. Uma potenciação é uma operação matemática formada basicamente por três elementos. Esse número que fica aqui embaixo a gente chama de base. E esse número que fica aqui no topo a gente chama de expoente. Quando você calcula, o resultado ele é chamado de potência. Então é assim que funciona quando eu observo uma potenciação. Ela é formada por uma base, um expoente e uma potência. Aqui o 7 é a base, o 3 é o expoente e esse resultado é a potência. O 10 é a base, o 4 é o expoente e o resultado é a potência. De uma forma geral, a gente tem aqui o A sendo a base, o N é o expoente e esse P a gente pode dizer que é o resultado, é a potência. Esses três elementos eles compõem uma potenciação. Para você ler uma potenciação, você diz que a base é elevada ao expoente. Por exemplo, aqui você diz que é 5 elevado a 7. Ou, de um jeito mais tradicional, você diz 5 elevado à sétima potência. Isso você pode fazer para todas essas potências. Então, você pode dizer aqui que você tem 7 elevado a 5, ou se você preferir, 7 elevado à quinta potência. Aqui você pode dizer 10 elevado a 8, ou daquele jeito mais tradicional, 10 elevado à oitava potência. E aqui, A elevado a N, ou A elevado à enésima potência. Escolha um jeito aí, o jeito que você escolher falar vai estar certo para você ler uma operação de potenciação. Quando o expoente é 2 ou quando o expoente é 3, a gente tem um jeitinho especial de ler. Então, além de eu poder dizer 8 elevado a 2, 8 elevado a 3, 10 elevado a 2, 11 elevado a 3, eu posso dizer assim, 7 ao quadrado. E aí eu nem preciso dizer elevado, tá? Então, quando for 2, eu posso dizer ao quadrado. E quando for 3, eu posso dizer ao cubo. Então, aqui eu posso dizer 8 ao cubo. No de baixo, eu posso dizer 10 elevado a 2 ou 10 ao quadrado. 11 elevado a 3 ou 11 ao cubo. Então, quando a gente tem o expoente 2, eu posso ler quadrado. E quando a gente tem o expoente 3, pode-se ler cubo. Como que a gente calcula uma potência? Uma potenciação, ela é uma multiplicação de fatores iguais, onde a gente deve multiplicar a base por ela mesma. Olha só, a base por ela mesma, tantas vezes indicar o expoente. Então, para calcular uma potenciação, eu devo multiplicar o valor da base por ele mesmo, tantas vezes indicar o expoente. Nesse caso, o expoente é 5 e ele indica que eu devo multiplicar o 2 por ele mesmo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Fazendo essa conta, eu tenho 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32. Então, nada de sair por aí fazendo 2 vezes 5, tá? Nada disso, é 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, são 5 fatores.
Olha esse exemplo. Aqui eu tenho um número negativo na base. O jeito de fazer é o mesmo. Eu vou pegar o menos 3 e vou multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Então eu vou fazer menos 3 vezes menos 3. Eu não vou fazer menos 3 vezes 2, lembra disso. Fazendo as contas aqui, menos por menos vai dar mais. 3 vezes 3 dá 9. Lembra que multiplicação, quando o número tem sinal, você faz jogo de sinal. Olha esse exemplo. Menos 6 elevado a 3 ao cubo, né? Então eu posso fazer menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6. Faço essa conta aqui. 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6, você multiplica 36 vezes 6. Fazendo a conta então, ó, 6 vezes 6 é 36 e 6 vezes 3, 18. Com aquele 3 que subiu fica 21. Então aqui negativo, por conta do jogo de sinal, menos por menos dá mais, mais por menos dá menos. Eu tenho 216. Esse é o resultado dessa potenciação. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho uma fração. O que é que muda com defração? Nada, você faz do mesmo jeito. Então você vai fazer menos 3 sobre 4 vezes menos 3 sobre 4 e vezes de novo menos 3 sobre 4. Organizo, faço a conta. Jogo de sinal, ó, menos por menos dá menos. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Você multiplica o de cima com o de cima. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. É multiplicação de frações isso daqui. E aí você multiplica o de baixo com o de baixo. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4, se você não sabe, arma continha. Ó. 4 vezes 6 é 24, vai 2. 4 vezes 1, 4, com 2 que foi, fica 6. Então você tem menos 27 sobre 64. De uma forma geral, quando você tem um A elevado a N, você vai pegar esse A e vai multiplicar por ele mesmo todas as quantidades de vezes que tiverem indicadas ali no expoente. Então, como o expoente tinha n, eu vou multiplicar isso daqui n vezes. Então, aqui eu tenho n fatores iguais a A. O A se repete n vezes aqui, tá certo? E aí eu multiplico e tenho o resultado. É assim que a gente calcula uma potenciação, gente. Duas observações importantes, gente, aqui. Vocês viram isso à medida que a gente resolveu esses exemplos que aparecem aqui. Olha só. Quando a base é positiva, o resultado dele é sempre positivo. Então, se eu tenho 2 elevado a 5, 2 elevado a 10, 3 elevado a 8, o resultado é positivo porque a base é positiva. Quando a base é negativa, eu tenho duas possibilidades. Às vezes dá positivo e às vezes dá negativo. Vamos entender isso. Se a base for positiva, o resultado dá sempre positivo. Agora, se a base for negativa, o resultado ele vai dar positivo se o expoente for par. Observa que isso aconteceu aqui, ó. Base negativa, expoente par. Então, o resultado deu positivo. Se eu tenho uma base negativa, mas o expoente é ímpar, aqui ou ali, então o resultado ele vai dar negativo. Então, essas duas observações elas são importantes, porque elas evitam que você fique fazendo muitas vezes o jogo de sinal. Então, se você sabe que só vai dar negativo se você tiver uma base negativa e um expoente ímpar, e nunca mais, não tem por que você ficar toda hora fazendo menos por menos, por menos, por menos, até não saber quando para. Lembra, só dá negativo quando o expoente for ímpar
e a base negativa. Então é necessário que aconteça uma coisinha que às vezes eu chamo de combinação mortal. A base aqui é negativa e o expoente aqui é ímpar. Se acontecer exatamente essas duas coisas, então você vai ter aqui um resultado que é negativo. Do contrário, em qualquer que seja a outra possibilidade, você nunca vai ter um resultado negativo, somente assim. Mais alguns exemplos aqui para a gente calcular. Vejam só, 4 elevado a 3 vai ser exatamente 4 vezes 4 vezes 4. Nós já fizemos essa conta aqui antes. 4 vezes 4 deu 16. 16 vezes 4 é 64. Estava aqui. Olha só, 16 vezes 4, 64. Mais uma, menos 7 elevado a 3. Olha, aqui eu tenho a combinaçãozinha mortal. Base negativa, expoente ímpar. Isso vai dar negativo, né? Então aqui eu vou fazer, ó, menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Eu já te disse que dá negativo. Se você quiser fazer o jogo de sinal, você também vai perceber que dá negativo. 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 7. Então nós vamos ter 7 vezes 9 é 63. Sobem 6. 7 vezes 4 é 28. 28 com 6 é 34. Isso dá menos 343. Nesse próximo exemplo eu tenho menos 4 sétimos ao quadrado. Observe que o expoente é par, então vai dar positivo. Eu vou fazer menos 4 sétimos vezes menos 4 sétimos. Multiplicando isso daqui, eu tenho jogo de sinal, menos por menos dá mais. 4 vezes 4 é 16. 7 vezes 7 é 49. Então, positivo por conta do jogo de sinal, 16 sobre 49. Nessa última, eu tenho um número decimal. Como que eu calculo esse número decimal ao cubo? A melhor maneira ainda é transformando isso em fração. Mas se eu não quiser transformar em fração, eu posso fazer a multiplicação em decimal, assim, ó, menos 0,3 vezes menos 0,3 vezes menos 0,3. Nesse caso é bastante fácil de você fazer, então vou mostrar somente o jeitinho fácil. Jogo de sinal dá negativo, eu tenho o expoente ímpar, então dá negativo. Olha só, 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27. Só que é 27, mas eu tenho 1, 2, 3 casas da vírgula, gente. Então, o meu resultado deu 27. Mas eu preciso de 3 casas da vírgula. Como que eu faço? Preciso de mais uma casa e preciso da vírgula. Esse, então, é o meu resultado, ó. Menos 0,27. Ficou em dúvida? Faz o seguinte, ó. 0,3 vezes 0,3. Tenta multiplicar isso. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 0 é 0. 0 vezes 3 é 0. E 0 vezes 0 é 0. Quando você juntar tudo isso, vai ficar 9, 0 e 0. Duas casas da vírgula, 0,09. Pega esse 0,09 e multiplica agora por 0,3. 3 vezes 9 é 27, sobem 2. 3 vezes 0 é 0, tem 2. 3 vezes 0 é 0. 0 vezes 9 é 0, depois é 0 e depois é 0. E você tem 7, 2, 0 e 0. Lembra que agora você vai precisar de 3 casas da vírgula. Aqui uma casa e aqui 2 casas. Então você vai precisar de 3 casas da vírgula. Olha onde vai ficar a vírgula. 0, e ali 0,27. Negativo, como a gente disse, por conta do jogo de sinal. Então, menos 0,027. Continuando, vamos falar então de potência de expoente negativo. Uma novidade aqui
provavelmente a primeira vez que você vê potência de expoente negativo. Para a gente calcular uma potência quando o expoente é negativo, é muito simples. Você faz o seguinte: primeira coisa que você faz, você inverte a base, e aí quando você inverte a base, o expoente ele se torna positivo. E tendo o expoente positivo, você vai efetuar o cálculo normalmente. Então pensa aqui comigo, como que eu inverto a base, porque esse é o único problema. Aqui, por exemplo, eu tenho 2. Abaixo desse 2, você lembra que tem o número 1. Todo número ele tem um 1 abaixo dele. Então, se eu inverter esse 2, ele vai ficar 1 sobre 2. E quando ele fica 1 sobre 2, eu vou ter o expoente positivo. Veja que é bastante simples. Inverte a base e automaticamente, quando eu inverti, era 2 sobre 1, ficou 1 sobre 2. Feito isso, o expoente se torna positivo. E aí eu faço a conta. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Uma observação aqui é que nesse caso, quando eu inverto que vira uma fração, colocar em parênteses é obrigatório. Então aqui multiplico e fica 1 vezes 1 vezes 1. Você sabe que é 1. 2 vezes 2 é 4 vezes 2 é 8. Eu tenho 1 sobre 8. Nesse outro exemplo que aparece aqui, eu tenho menos 3 quartos elevado a menos 2. Então o caminho é o mesmo. Inverte a base. Agora é mais fácil ainda, porque o inverso de 3 sobre 4 é 4 sobre 3. Então inverto a base. O sinal de menos continua e o expoente ele se torna positivo, ou seja, ele deixa de ser menos 2 e passa a ser 2. E aí você já sabe como faz. Você vai fazer 4 ao quadrado e 3 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4 dá 16. E 3 vezes 3 dá 9. Como o expoente é par, o resultado é positivo. Bom, mais dois exemplos aqui para a gente fechar essa parte de potência com expoente negativo. Aqui eu tenho menos 4 elevado a menos 3. Você sabe que tem um 1 aqui embaixo, então eu posso fazer, invertendo a base, menos 1 sobre 4. E o expoente automaticamente se torna 3 positivo. Agora eu multiplico. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Lembra que o resultado é negativo, porque a base é negativa e o expoente ímpar. Então, menos 1 sobre 64. Ou você faz o jogo de sinal, que aí dá no mesmo, mas lembrar aquela regrinha é muito importante, porque facilita bastante as coisas aqui. Nesse último exemplo, a gente tem menos 1 sobre 9 elevado a menos 4. Então, o que eu posso fazer? Inverto a base. E aí, quando eu inverto a base, isso daqui vai ficar menos 9 sobre 1. Então, eu vou ter menos 9 sobre 1. E o expoente automaticamente se torna positivo. O detalhe que você precisa perceber aqui é que quando eu tenho 1 no denominador, esse 1 ele não é necessário. Então, isso daqui pode ficar como se fosse menos 9 elevado a 4. E aí eu vou calcular esse resultado. Menos 9 elevado a 4 é a mesma coisa que menos 9 vezes menos 9 vezes menos 9 e vezes menos 9. Fazendo o jogo de sinal vai dar positivo, ou então você lembra que o expoente é par, então isso daqui vai dar positivo. Você pode fazer 9 vezes 9, que dá 81. Depois multiplicar 81 vezes 9 e depois vezes 9 de novo, ou fazer assim, ó,
9 vezes 9 daqui deu 81. 9 de novo vezes 9 dá 81. E você faz 81 vezes 81. Vou fazer essa continha então aqui. E nós vamos ter 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 8 dá 64. Somando então aqui, nós temos 1. 8 mais 8 é 16, vai 1. Aqui fica 5. E aqui eu tenho 6. Então, 6.561 menos 1 sobre 9 elevado a menos 4, ou menos 9 elevado a 4, que aí dá no mesmo. O resultado é 6.561. Bom, gente, potência, tanto com o expoente positivo como com o expoente negativo, vocês perceberam aí que é muito simples de você calcular. Não tem nenhum segredo, tá? Basta que você faça multiplicação, e aí a dificuldade pode estar em fazer multiplicação, mas essa é uma operação bem básica, né? Na sequência, então, nós vamos ver algumas propriedades da potenciação, algumas regras e ideias que podem facilitar os cálculos dessas potências. Gente, as propriedades da potenciação, no geral, elas têm dois objetivos bastante simples. O primeiro objetivo, que nem sempre fica muito claro, parece que é somente o objetivo de transformar em conta, é exatamente fazer com que duas ou mais potenciações se transformem em uma única potenciação. Então, o primeiro grande objetivo realmente é esse, é você transformar várias potências em uma só, ou pelo menos em menos potências. O segundo objetivo é observar alguns padrões de cálculos que a gente só consegue observar mesmo quando a gente estuda as propriedades. Então, esse é o segundo objetivo. Esse realmente é o objetivo que importa, apesar de que a gente usa muito o primeiro para transformar duas ou três ou quatro potências em uma só. Bom, para a gente entender uma coisa, aqui é fundamental. No geral, a gente só resolve usando as propriedades, ou seja, as propriedades elas só servem quando as potências elas têm ou a mesma base ou o mesmo expoente. No geral, entenda isso. A gente não resolve problemas de potência, a gente não usa propriedades de potência quando essas duas coisas não acontecem. Eu preciso ter ou a mesma base ou o mesmo expoente. Em alguns problemas, isso não vem pronto e a gente precisa fazer conta para deixar pronto. Vamos então entender quais são essas propriedades. A primeira propriedade se chama multiplicação de potências com a mesma base. O que significa? Significa que se eu tiver que multiplicar duas ou mais potências e essas potências elas tiverem a mesma base, eu posso transformar isso em uma única potência da seguinte forma. Para transformar em uma única potência, eu conservo a base e somo os expoentes. Então aqui nesses exemplos, olha só, eu tenho 2 elevado a 50 vezes 2 elevado a 10. Conservo a base que é 2 e somo os expoentes. 50 mais 10 é 60. Próximo. Veja que eu tenho a mesma base 5 e tenho uma multiplicação. É muito importante que você observe qual é a operação que você tem. Então, como eu tenho uma multiplicação, eu posso conservar a base que é 5 e somar os expoentes. Somando 13 mais 12 dá 25. Então, eu tenho 5 elevado a 25. Acredito que você já entendeu. Então, no próximo exemplo, eu vou conservar a base que é 10 e vou somar os expoentes. 18 mais 22 é 40. Então, eu tenho 10 elevado a 40. E nessa última, a base é A. Então, eu vou ter A e posso somar os expoentes. Nesse caso, dá para somar. 3x mais 7x vai me dar 10x
e eu tenho a elevado a 10x. Vamos estudar agora a segunda propriedade da potenciação. São 5. A segunda propriedade é divisão de potências com a mesma base. Quando eu tenho uma divisão de potências com a mesma base, o que eu posso fazer? Eu posso conservar a base e subtrair os expoentes. Então eu vou lá, repito a base e diminuo os expoentes. Bem tranquilo. Repito a base, olha quem é a base aqui, é o 2, né? E subtrai os expoentes, 50 tira 10, fica 40. Então eu tenho uma divisão de potências de mesma base feita aí. Conservo a base, observa quem é a base, 5, né? E subtrai os expoentes, 18 tira 16, fica 2. Então 5 elevado a 2. Próximo exemplo, conserva a base, 12, né? Então eu vou ter 12 elevado, diminui os expoentes ali, fica 3. 12 elevado a 3. E na última você já deve ter entendido, a base é A. Conserva a base, subtrai os expoentes, 7x menos 3x dá 4x. Lembra que eu somo quando estiver fazendo multiplicação e subtraio quando eu estiver fazendo divisão. Nesse próximo quadro a gente vê potência de potência. O que é uma potência de potência? Uma potência de potência é quando eu tenho uma potência e essa potência ela tem um segundo expoente. Nesse caso, o que eu devo fazer? Eu conservo a base e multiplico os expoentes. É muito tranquilo de você entender. Então, repito a base. Aqui, ó, a minha base é 5. E multiplico os expoentes para deixar um só. 10 vezes 3 é 30. O objetivo sempre é transformar em uma única potência. Você já deve ter entendido. Conserva a base, é 10. E multiplica os expoentes. 4 vezes 5, 20. Conserva a base, que é x. E multiplica os expoentes. 2 vezes 4 é 8. E a mesma coisa nesse último exemplo. Conserva a base, que é m. E multiplica os expoentes. Menos 1 vezes menos 3, eu faço jogo de sinal. Menos por menos dá mais. Então eu tenho m elevado a 3. É 1 vezes 3. Eu faço o jogo de sinal na multiplicação. A nossa quarta propriedade envolve multiplicação de potências quando eu tenho o mesmo expoente. Veja que é diferente da propriedade de multiplicação quando eu tenho a mesma base. Nesse caso, o que é que você faz? Você conserva o expoente e multiplica as bases. Na propriedade anterior de multiplicação, a gente conservava a base e somava os expoentes. Nesse caso, não. Eu conservo o expoente e eu não somo. A base eu multiplico mesmo. Na base eu faço multiplicação. Do jeito que está escrito aqui. 2 vezes 3 é 6. E o expoente fica 10. 6 elevado a 10. Olha só. Expoente igual. Na base 5 vezes 8 é 40. Então fica 40 elevado a 13. Próximo exemplo. A base tem 10 e 20. Eu vou multiplicar. Fica 200. E o expoente é igual, eu repito, 200 elevado a 15. Para a gente fechar então essa propriedade, 5 vezes 2 dá 10. E eu conservo o expoente. O expoente é y, porque é um expoente comum. Se for divisão, o processo é o mesmo praticamente. Quando eu tenho uma divisão de potências com o mesmo expoente, o que é que eu faço? Eu conservo o expoente e divido as bases. Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui. Eu tenho 10 elevado a 30 dividido por 5 elevado a 30. É o mesmo expoente. Então, eu posso dividir a base. 10 dividido por 5 é 2. E eu vou ter 2 elevado a 30. Conservo o expoente.
A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho expoente 7. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer 32 dividido por 4. Dividindo 32 por 4 vai dar 8. E eu tenho 8 elevado a 7. Nesse caso aqui, eu não consigo dividir o 3 pelo 7, né? A divisão não dá exata. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso deixar em fração, assim, ó, 3 sétimos, que é uma divisão, elevado a 5. Então, assim eu consigo representar essa potência, porque o objetivo é transformar em uma única potência. Então, aqui eu tenho 3 sétimos, que é 3 dividido por 7, elevado a 5. Se eu vou transformar isso daqui também em uma única potência, eu teria que dividir A por B. Como eu não sei quanto é A nem quanto é B, então o resultado da divisão deles eu posso representar numa fração, como eu fiz na anterior. A dividido por B, tudo isso elevado ao mesmo expoente, o expoente é 3x, então A sobre B elevado a 3x. Gente, essas são as propriedades da potenciação. Como eu disse, essas propriedades de uma forma geral, elas são usadas para eu transformar duas ou mais potências em uma única potência. Vamos ver então algumas consequências dessas propriedades. A primeira consequência é a consequência para uma potência de base zero. Toda vez que eu tenho uma potência de base zero, o resultado é zero. A gente vai perceber nessas consequências que elas nos fornecem o resultado para algumas potências. E esses resultados, na maior parte das vezes, eles são baseados na definição ou nas propriedades. Então, veja que se eu quisesse multiplicar 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, não importa, gente, quantas vezes eu tenho que fazer, 0 vezes ele mesmo sempre vai dar 0. Na verdade, 0 vezes qualquer coisa dá 0, né? Então, nesse caso, o meu resultado sempre é igual a 0, ou seja, quando a base é 0, eu vou ter o resultado sempre igual a 0. Sempre não. A gente tem duas exceções. Na verdade, quando a base é 0 e o expoente é 0, a gente não tem resultado para isso daqui. A gente diz que esse resultado ele é indeterminado, tá bom? Então não existe 0 elevado a 0. Da mesma forma, também não existe 0 elevado a um número negativo. Isso daqui simplesmente não existe, tá bom? Então, ficar atento a isso, porque se a base é 0, mas o expoente é um número negativo, então esse resultado ele não existe. Se a base é 0, mas o expoente também é 0, então a gente não consegue determinar qual é o resultado disso. A gente diz que esse resultado é indeterminado. A segunda consequência que a gente vai entender aqui é quando o expoente é 1. Toda vez que o expoente é 1, o resultado vai ser a própria base. Então, se eu tiver 2 elevado a 1, o resultado é 2. Se eu tiver 10 elevado a 1, o resultado é 10. Se eu tiver 5 elevado a 1, o resultado é 5. E assim por diante. Todo número elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo, ou seja, o resultado é a própria base. Muito simples de você entender isso, né? Potência de expoente zero. Toda vez que eu tenho um número elevado a zero, o resultado da potência sempre é igual a 1, gente. Então, sempre que eu tenho qualquer que seja um número elevado a zero, 5 elevado a 0, 10 elevado a 0, menos 1 elevado a 0, qualquer que seja o número elevado a 0, o resultado disso sempre é igual a 1. Lembra que tem uma exceção. Eu não posso ter 0 elevado a 0. Lembra que eu falei? Isso daqui é indeterminado. Então, 0 elevado a 0, a gente não tem, mas qualquer que seja o outro número, se eu tiver elevado a 0, o resultado sempre vai ser 1. 0 é um número par. Isso daqui dá sempre positivo. Beleza? Nossa quarta propriedade é potência de base 1. Essa também é muito simples, tá? Quando a base é 1,
o resultado sempre é igual a 1. Imagine que eu vá fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Isso é quase como na primeira propriedade, que a gente fazia 0 vezes 0 vezes 0. Então, se eu multiplicar esse 1 por ele mesmo, não importa quantas vezes, o resultado sempre vai dar 1. Por isso que a gente diz que se a base é 1, o resultado sempre vai ser igual a 1. Então, toda a potência de base 1 vai ter como resultado o próprio 1. Esse é o nosso quarto resultado importante, a nossa quarta consequência das propriedades das potenciações. Na quinta consequência aqui, muito importante você entender isso, quando eu tenho uma potência de base menos 1. Atenção aqui, quando a base é menos 1, o resultado pode ser mais 1, se o expoente for par, ou pode ser menos 1 se o expoente for ímpar. Então fica atento a isso. Quando eu tenho base menos 1, o expoente é quem vai dizer se o resultado é mais 1, positivo, ou menos 1, o negativo. Nesse caso, menos 1 elevado a 32, o resultado é positivo, porque o expoente é par, então aqui dá mais 1. Menos 1 elevado a 2023. Observe, o expoente ele é ímpar, então eu tenho menos 1. Gente, se eu vou fazer menos 1, por exemplo, vezes menos 1 vezes menos 1, observe que eu vou fazer 1 vezes 1 vezes 1, como na propriedade anterior, e isso daqui sempre vai dar 1. Se eu multiplico por outro 1, vai dar 1, e por outro 1 vai dar 1, e assim por diante. Quer dizer, a única coisa que vai fazer diferença é a quantidade de sinais de menos. Se eu tenho uma quantidade ímpar, a gente já viu, dá negativo. Se eu tenho uma quantidade par, vai dar positivo. Então, o que conta realmente é o expoente por conta do jogo de sinal. Menos 1 elevado a 2048, o expoente é par. Isso dá mais 1. Aqui, 1057, o expoente é ímpar, né? Então, isso daqui vai dar menos 1. Observe esses outros dois exemplos aqui, que eles são curiosos. Olha só. Aqui o n ele é um número inteiro. Se esse n é um número inteiro, isso significa que 2 vezes o valor de n também vai ser um número inteiro. Então, eu vou estar fazendo menos 1. E esse 2 vezes o n vai ser um número inteiro. 2 vezes o n é sempre um número par, porque quando eu multiplico 2 por qualquer número, isso se torna um número par. Então aqui, esse 2n vai ser um resultado par. Então eu vou estar pegando um resultado par e estar somando com 7. Bom, se eu pegar um resultado par e somar com 7, 7 é ímpar, então vai dar ímpar, né? Par somado com ímpar dá ímpar. Isso significa que esse expoente é um número ímpar. Bom, se esse expoente é um número ímpar, então o resultado vai dar negativo, né? Vai dar menos 1. 4n menos 6 agora, no expoente, preste atenção. Se eu pego 4 e multiplico por um número inteiro qualquer, o resultado vai dar par, né? 4 vezes n vai dar um resultado par. Agora, se eu pego um número par e diminuo 6, 6 é um número par, então um número par, se eu diminuir 6, vai continuar sendo par. Então, se aqui em cima o expoente é par, o resultado vai ser mais 1. Esses resultados para as potências de base menos 1, eles são muito importantes, porque eles ajudam a gente a entender um pouquinho melhor alguns padrões matemáticos, tá? Lembra desses resultados, é uma outra consequência aí, é um outro resultado muito importante. Vamos falar então das potências de base 10. A gente vai dividir essas potências de base 10 em dois grupos. Primeiro, quando o expoente é positivo, e segundo, quando o expoente é negativo. Os dois casos, gente, são muito fáceis aí de você entender. Você vai ter uma série de consequências e de propriedades para você lembrar. Então vale a pena dar uma revisada, estudar isso ou ler pelo menos mais de uma vez.
porque aí você vai conseguir entender melhor. Quando você tem uma potência de base 10 elevada a um expoente positivo, o resultado disso é sempre o valor 1 sucedido de uma quantidade de zeros. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, olha só. Imagina que eu pedisse para você calcular 10 elevado a zero. Você viu antes que todo número elevado a zero é igual a 1, né? Então 10 elevado a zero vai ser 1. Se eu te peço para calcular 10 elevado a 1, você viu antes que 10 elevado a 1 é 10, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Se eu te peço para calcular 10 elevado a 2, você sabe que isso daqui é 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é 100. Agora, observa que 10 elevado a 3 vai ser 10 vezes 10, que é 100, vezes 10, que é 1000. O que é que você aprende com isso? Que a quantidade de zeros sempre é igual ao valor do expoente. Então, aqui eu tenho 3 zeros, porque o expoente é 3. Aqui eu tenho 2 zeros, porque o expoente é 2. Aqui, ó, eu só tenho 1 zero, porque o expoente é 1. Então, se eu pedir para você calcular 10 elevado a 50, você deve perceber que o resultado disso é 1 seguido de 50 zeros. E é sempre assim que eu vou ter uma potência de base 10 quando o expoente é positivo. Então, dando uma olhada aqui nesses exemplos, como que eu vou calcular? O resultado disso daqui vai ser 10 e mais 5 zeros, ou seja, vai ser 1 seguido de 6 zeros, porque o expoente é 6. O resultado agora, ó, vai ser 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 seguido de 8 zeros. Se você quiser, pode ver aí que número é. São 100 milhões. Se você tiver 10 elevado a 50, você já sabe. É só você escrever 1 e agora você escreve aqui, ó, 50 zeros. E aí, esse 1 seguido de 50 zeros é a tua resposta para esse 10 elevado a 50. Se esse 10 da base ele for negativo, é muito importante que a gente entenda o que acontecia na propriedade anterior. O que é que acontecia na propriedade anterior? Vamos dar aqui uma olhada. Ó. Quando a base era 1 negativo, o resultado disso dependia do expoente. Ia ser positivo se o expoente fosse par, ia ser negativo quando o expoente era ímpar. Para o 10 vale a mesma coisa. Então, se eu tenho 10 elevado a 5, só que esse 10 está negativo, então o resultado vai ser negativo, porque o expoente é ímpar. Então, vai ser 1 seguido de 5 zeros. A diferença é que agora eu tenho um sinal de menos antes. Veja que nesse exemplo seguinte aqui, eu não tenho sinal negativo. Por quê? Porque o expoente é par. Então, eu vou ter 1 seguido aqui de 30 zeros, né? Então, esse 1 seguido de 30 zeros é porque o expoente é par. E aí, como o expoente é par, o resultado ele vai ser positivo. E aqui, pensa na última, então. Se você pensa na última, esse resultado aqui é um número positivo ou negativo? Lembra? 4 vezes um número natural ou vezes um número inteiro qualquer dá par. Se eu pego um número par e eu somo com 3, dá ímpar, né? Então eu tenho 10 elevado a um número ímpar. O resultado disso é menos. E aí eu vou ter o 1 seguido de todos aqueles zeros que tiverem indicados ali no expoente. Quantos zeros são? Segundo o expoente, são 4n mais 3 zeros. Tá bom? Então eu tenho 4n mais 3 zeros, seja lá quanto for esse valor de n. Se a base for 10
e o expoente for negativo, o resultado é também fácil de calcular. Como que é obtido esse resultado? Então, se eu tenho uma base 10 e o expoente é negativo, o resultado é o valor 1, só que agora esse valor 1 ele é antecedido por um número de zeros igual ao valor do expoente. Então, o processo é o mesmo, só que o valor 1 ele é antecedido de uma quantidade de zeros e não sucedido, quer dizer, agora os zeros vêm antes. Nesse caso, a gente coloca uma vírgula após o primeiro zero. Bem simples, gente. Aqui eu tenho expoente 2 negativo, então eu vou escrever 2 zeros. E depois eu escrevo o 1. Olha só. Então eu coloquei 2 zeros antes do 1. Depois do primeiro zero, a gente coloca uma vírgula. Aqui eu tenho o expoente 3 negativo, então eu vou escrever 3 zeros antes do 1. E depois do primeiro zero, a gente coloca uma vírgula. Fica atento quando a base for negativa, porque aí você vai olhar para o expoente para saber se vai precisar ou não colocar o sinal de menos. Como o expoente é par, você não precisa do sinal de menos, então você escreve 4 zeros e depois o 1. Como o expoente é 4, você tinha 4 zeros e depois o 1. Depois do primeiro zero tem uma vírgula. Nesse caso, ó, o expoente é ímpar. Então, se o expoente é ímpar e aqui é negativo, então vai dar negativo. Você escreve 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros e depois o 1. Depois do primeiro zero, você coloca uma vírgula. É bem tranquilo isso. Eu vou mostrar aqui 2 exemplos para a gente entender como isso funciona e por que fica daquele jeito. Olha só, vamos supor que eu te peço para calcular 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1, você sabe que como o expoente é negativo, eu posso inverter e isso daqui vai ficar 1 sobre 10. Lembra? Aqui eu tenho 1 e aí quando eu inverto, fica 1 sobre 10 e o expoente fica positivo. 1 sobre 10 elevado a 1 é 1 sobre 10. E 1 sobre 10 nós sabemos que é 1/10. Ó. 1/10 a gente representa assim 0,1. Ou seja, eu coloquei um zero antes do 1. 0,1. Se eu te peço, por exemplo, para calcular 10 elevado a menos 2, você vai entender que isso daqui é a mesma coisa que eu inverter e deixar 1 sobre 10 elevado a 2. 1 sobre 10 elevado a 2 é a mesma coisa que eu fazer 1 vezes 1 para a parte de cima, dá 1. E 10 vezes 10 para a parte de baixo, dá 100. E eu tenho 1 sobre 100. Se eu divido 1 sobre 100, então eu passo a ter 0,01. Ou seja, eu tenho 2 zeros antes do 1. 2 zeros porque o expoente é 2. E assim vale para qualquer número que eu pegar. Quer dizer, se eu pegar 10 elevado a menos 3, eu vou descobrir que isso daqui, gente, é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 3, porque eu inverto a base e o expoente fica positivo. E aí, calculando isso, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes 10 vezes 10. E dividindo isso daqui, você vai ter aquele resultadozinho que você estava esperando, 3 zeros antes do 1, tá bom? Então, por isso que essas potências de base 10, quando o expoente é negativo, elas são justificadas dessa forma. Ou seja, os zeros aparecem antes do 1. Bem tranquilo você entender isso. Para a gente finalizar, então, eu vou mostrar para vocês aqui como é possível a gente transformar um número em potência ou num produto de potência. Gente, qualquer que seja o número, é possível a gente transformá-lo ou em uma potência ou em um produto de potências. Para fazer isso, basta que a gente pegue esse número que está aqui e decomponha ele usando os divisores primos desse número. Eu vou mostrar isso para vocês com esses exemplos que a gente tem aqui. Então,
Como que eu faço para transformar 100 em uma potência? Primeiro número que a gente tem ali. Eu vou pegar esse 100 e vou decompor esse número em fatores primos. Olha só, o primeiro divisor de 100, o primeiro divisor primo é o 2. 100 dividido por 2 dá 50. 50 dá para dividir por 2 ainda, dá 25. 25 não dá mais para dividir por 2, porque ele é um número ímpar. Mas 25 vai dar para dividir por 5. 25 dividido por 5 é 5. 5 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo e dá 1. Então aqui, ó, eu tenho 5 ao quadrado, porque eu tenho 5 vezes 5. E eu tenho 2 ao quadrado, porque eu tenho 2 vezes 2. Então 5 vezes 5 é 5 ao quadrado e 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Veja que aqui, gente, ó, aqui, ó, eu tenho uma multiplicação de potências, tá vendo? De potências com o mesmo expoente. O que eu posso fazer nesse caso? Quando eu tenho o mesmo expoente, eu posso conservar o expoente e multiplicar as bases. Multiplicando 5 vezes 2 é 10 e eu tenho o expoente 2. Então aqui eu posso dizer que esse 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, tá certo? Então assim eu posso representar esse 100 como uma única potência. Vamos ver o 36, como que a gente pode representar ele da mesma forma. Olha só. Nós escrevemos 36 e vamos decompor, dividir. 36 é um número par, dá por 2. 36 dividido por 2, vocês sabem, é 18. 18 ainda dá por 2, que dá 9, né? 9 não dá mais por 2, mas dá por 3. 9 por 3 é 3. E aí 3 por 3 é 1. Observe então que eu tenho o seguinte, ó. 3 vezes 3 e 2 vezes 2. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Então eu tenho uma multiplicação novamente, ó, uma multiplicação de potências com o mesmo expoente. Eu posso conservar o expoente 2 e multiplicar as bases. Multiplicando 3 vezes 2 é 6. E repete o expoente 6 ao quadrado. Então aí eu transformei esse 36 em uma única potência. 36 ele é 6 ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa com o 144 e depois com o 625. 144 eu posso dividir por 2, porque ele é par. Dividindo 144 por 2, ó, 14 por 2 é 7, não sobra, 4 por 2 é 2. Divido novamente por 2, vai dar 3 e sobra 1, e depois vai dar 6. E aí você já está vendo aqui o 36, né? 36 por 2 deu 18. 18 por 2 deu 9. 9 só dá para dividir por 3, que dá 3. E 3 por 3 de novo vai dar 1. Agora observe, ó, que eu tenho 3 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Se eu olhar de uma forma geral, eu não tenho expoentes exatamente iguais, tá? Porque eu tenho 3 ao quadrado e 2 à quarta. Mas eu posso separar isso e ter o seguinte, ó, 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado e vezes 2 ao quadrado para ficar com o mesmo expoente, né? Porque 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado é 2 à quarta, porque a gente pode somar os expoentes, 2 à quarta potência, né? Nesse caso, separado desse jeito, eu posso multiplicar as bases. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 2 é 12, e repetir o expoente. Então aquilo dali é a mesma coisa que 12 ao quadrado. Para a gente fechar, então, eu vou mostrar de 625, que era o nosso próximo número lá. 625 é ímpar, então ele não dá por 2. Se você somar os algarismos, você vai perceber que ele também não dá por 3.
Mas como ele termina em 5, ele dá para dividir por 5. Então vamos dividir 625 por 5. Olha só, 6 por 5 vai dar 1, sobra 1. Eu vou ter 12. 12 dividido por 5 dá 2. E sobram 2. Se sobram 2, eu vou ter 25 por 5 dá 5. Divido novamente por 5, porque termina em 5, então dá 12 por 5, a gente já viu que dá 2, e sobram 2, 25 por 5 dá 5. Bom, vai dar por 5 de novo, que vai dar 5, e 5 por 5 é 1. Então eu tenho aqui, gente, no resultado, ó, 5, 5, 5, ou seja, 5 elevado a 4, porque o 5 aparece 4 vezes. Então aqui eu posso dizer que o 144 é a mesma coisa que 12 ao quadrado. E eu posso dizer que o 625 é a mesma coisa que 5 elevado a 4. Para a gente fechar então essa aula, eu vou mostrar esse exemplo onde a gente transforma cada número em um produto de potências e não exatamente em uma potência. Nesse caso, vocês vão perceber que não dá para transformar exatamente em uma potência. Vamos entender por quê. Vamos pegar aqui o 50. 50 dá para a gente decompor. Ele dá por 2, né? 50 por 2 é 25. 25 a gente já viu que dá por 5, que dá 5. E 5 por 5 é 1. Então aqui eu tenho 2 uma vez só, e eu tenho 5 elevado a 2. Veja, gente, que nem a base é igual, nem o expoente é igual. Então, como nem a base é igual, nem o expoente é igual, eu não consigo transformar em uma única potência. Então, isso daqui vai virar um produto de potências, ou seja, uma multiplicação de potências. 2 elevado a 1 e 5 elevado a 2. Essa é a nossa multiplicação. Vamos observar o que acontece com o 120. O processo é o mesmo. Pega o 120 e decompõe. Por 2 ele dá 60. 60 dá por 2, ele dá 30. 30 dá por 2, ele dá 15. 15 não dá mais por 2, mas dá por 3, dá 5. E 5 dá por 5, que dá 1. Observem que eu não tenho os mesmos valores na base nem nos expoentes. O 2 ele está elevado a 3. O 3 ele está elevado a 1, porque ele só apareceu uma vez. E o 5 também está elevado a 1. Nem a base é igual, nem o expoente é igual. Então eu preciso deixar isso daqui como se fosse um produto de potências. Então eu tenho 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1 e vezes 5 elevado a 1. Essa é a representação para o 120. Vamos fazer então essas últimas duas. Eu vou fazer para 180 e depois para 588. Vamos lá. Gente, decompondo isso, você vai ver que 180 dá por 2, que dá 90. 90 dá por 2, que dá 45. 45 é ímpar, não dá mais por 2, mas ele dá por 3. É 15, né? 15 a gente viu aqui, dá por 3 ainda, que dá 5. E 5 só dá por 5, que dá 1. Agora atenção, ó. Observe que eu não tenho os mesmos valores para o expoente. Quase, né? Eu tenho 2 ao quadrado. Eu tenho 3 ao quadrado. Mas o 5 só está elevado a 1. Então eu não consigo transformar isso em uma única potência. Por isso que eu vou ter um produto de potências aqui no 180. 2 elevado a 2. 3 elevado a 2. E 5 elevado a 1. Vejam que os expoentes são diferentes, por isso que eu não tenho a chance de transformar em uma única potência. Para a gente fechar então essa aula, 588
é um número par, né? Então ele dá por 2. 5 por 2 dá 2, sobra 1. Então se sobra 1 eu tenho 18, dividido por 2 dá 9. E não sobra, 8 por 2 é 4. 294 dividido por 2 é o mesmo processo, dá 1, depois dá 4 e depois dá 7, 147. Se você somar os algarismos, você vai ver que 147 somando dá 12, né? Então, não dá mais por 2, mas dá por 3. Vamos ver. 14 por 3 dá 4, né? 4 vezes 3 é 12 e sobram 2. 27, né? Porque sobram 2, então 2 e o 7, 27 por 3 dá 9. Bom, 49 não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5. 49 dá para dividir por 7. 49 por 7 dá 7. 7 também dá por 7, que dá 1. 7 é um número primo, né? Por isso que ele está aqui. Então eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. E aí eu tenho a representação desse produto de potências aqui. Então 588 vai ser exatamente 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 7 elevado a 2. Esse resultado que a gente encontrou aqui, né? O 3 só apareceu uma vez, então o 3 elevado a 1. Assim como aqui no primeiro exemplo, o 2 tinha aparecido só uma vez, é 2 elevado a 1. Gente, isso daí é potenciação, tá? Tanto o cálculo em si, como as propriedades, como essas consequências que vocês viram aí. E também essa transformação de um número em potência. Isso daqui é muito importante, porque é essa transformação que ajuda, por exemplo, a gente a calcular uma raiz de uma maneira mais tranquila, talvez, e também ajuda a gente a definir a quantidade de divisores que um número tem. Eu vou trazer algumas curiosidades e alguns padrões sobre potenciação na aula seguinte que eu vou fazer sobre esse conteúdo, e aí eu vou mostrar também alguns exercícios. Façam exercícios, tá? Façam questões, revejam esse assunto. Ele tem muitas propriedades. É um assunto assim com uma gama de coisas que parece que a gente nunca aprende na escola. Então, tentem aprender esse assunto, porque é um assunto que provavelmente vocês vão sentir dificuldade aí na frente. Em especial naquelas 5 propriedades que a gente usa o tempo todo para transformar em potência. Como vocês viram aqui, ó, a gente usa essas propriedades, multiplicação, por exemplo, de potência de mesmo expoente, para transformar em uma única potência, e nem sempre a gente está ligado como faz isso, tá bom, gente? Então, por hoje é isso. A gente se vê aí um pouquinho mais adiante para falar mais de potência, para falar mais de matemática. Valeu, um abraço.